Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Quase 9 anos depois da tragédia na Boate Kiss, um julgamento concluído na última sexta-feira encerrou mais um capítulo do luto e da busca por justiça das famílias das 242 pessoas que morreram no incêndio. Os 4 acusados foram condenados com penas que vão de 22 anos e 6 meses a 18 anos de cadeia. O juiz, na leitura da sentença, citou o sofrimento das vítimas, a dor das famílias, o heroísmo de quem entrou na boate em chamas para tentar salvar alguma vida. Durante a leitura da sentença, chegou um habeas corpus concedido pelo TJ, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que os impede de irem para a cadeia. Os 4 acusados que foram condenados, neste momento, eles não vão para a cadeia por conta desse habeas corpus concedido pelo TJ do Rio Grande do Sul. A sentença concluiu uma longa espera por respostas para uma tragédia que marcou a história da cidade gaúcha de Santa Maria. A tragédia da Boate Kiss ocorreu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O incêndio começou quando a banda que se apresentava utilizou um artefato pirotécnico proibido para ambientes fechados. Uma faísca atingiu o teto de espuma da boate, fazendo alastrar fogo e soltando uma fumaça tóxica. 242 jovens morreram e 636 ficaram feridos. O processo desse caso tem 20 mil páginas. 28 pessoas foram indiciadas, mas apenas 4 se tornaram réus. Os sócios da boate, Elisandro Spori, Mauro Hoffman, o músico Marcelo de Jesus e o produtor musical Luciano Bonilha. Eles são acusados de 242 homicídios com dolo eventual, quando a pessoa sabe que pode causar uma morte e assume o risco. E também por tentativa de homicídio de todos aqueles que ficaram feridos. Todos os 4 réus foram condenados à prisão. Elisandro Spor foi condenado a 22 anos e 6 meses. O outro sócio, Mauro Hoffman, a 19 anos e 6 meses. O vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor musical, Luciano Bonilha, foram condenados a 18 anos. O julgamento foi o mais longo da história do Rio Grande do Sul. Durante 10 dias, os jurados ouviram os depoimentos de 14 vítimas e 20 testemunhas. A primeira testemunha a depor foi Kátia Siqueira, ex-funcionária da Boate Kiss. Ela teve 40% do corpo queimado no incêndio e ficou 46 dias hospitalizada. Durante o depoimento, Kátia se emocionou ao relembrar a madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. Na hora eles tentaram me puxar e não conseguiram. Iam me soltar lá dentro. E eu simplesmente agarrei nas pernas de uma das pessoas, de um jeito que ele não conseguia, ele ou ela, não sei, não conseguia se mover. Que daí foi quando fizeram força para me puxar. Eu tive uma parada cardiorrespiratória, me entubaram às pressas. Aí eles até falaram: desculpa. Quem acompanhou de perto todos esses dias de julgamento, inclusive com informações ao vivo na programação da CNN, foi a repórter Bruna Osterman, com quem conversamos agora aqui no Item Mais. Bruna, muito obrigada por nos atender depois desse trabalho intenso aqui na CNN, fazendo a cobertura do julgamento. Um prazer falar com você. Carol, eu que agradeço, uma honra participar, né? Ainda mais contigo, uma diva do jornalismo, então pra mim é uma alegria de verdade. Vamos nessa que eu vou dividir um pouco dessa cobertura que foi muito intensa mesmo, desse julgamento super pesado, né? Bruna, acompanhamos todas as suas informações durante a programação da CNN de um julgamento que foi o mais longo da história do Rio Grande do Sul. O que você destaca de todo esse período? Qual foi o teu olhar de repórter sobre os acontecimentos? Uma coisa que eu notei é que já havia a expectativa de que esse julgamento fosse o mais longo, né? Até então, o mais duradouro havia sido do caso Bernardo, que é um menino que foi assassinado pela madrasta, uma amiga dela, sob o comando do pai, né? E esse julgamento havia durado 5 dias. Eu já tinha trabalhado nesse julgamento, na época, em outra emissora. E no da Kiss havia a expectativa que demorasse até 15 dias, pelo grande número de pessoas serem ouvidas
vidas e por todas as questões que envolvem um julgamento onde 4 réus estavam sendo avaliados pelo crime de homicídio com dolo eventual. Isso já é um pouco diferente do simplesmente homicídio doloso, porque o doloso é quando há a intenção, há o objetivo de matar as pessoas. O dolo eventual, ele é quando se aceita o risco de matar as pessoas. Então, ele era um julgamento sem vilões, na minha visão. Aqueles 4 réus, mesmo culpados ou não, agora já condenados, né? Eles não eram aqueles tradicionais vilões. Tanto que nas redes sociais se viu muito apoio, especialmente aos réus que eram os da banda, né? O vocalista Marcelo de Jesus e o auxiliar o Luciano Bonilha, porque eles eram pessoas muito simples, pobres, que talvez pecaram até pela ignorância. E também até os próprios sócios eram pessoas que, por óbvio, jamais iam querer que 242 pessoas morressem dentro do seu estabelecimento. Então, acho que tinha esse peso. Um outro peso que tinha era o peso de não estar no banco dos réus os órgãos públicos, que foi algo muito falado durante esse julgamento, especialmente pelas defesas, de que o Ministério Público, a Prefeitura e os bombeiros também deveriam estar ali, tanto que os advogados do Elisandro Spor, que é um dos sócios, chamaram, né, o subcomandante dos bombeiros, o promotor de justiça de Santa Maria e o ex-prefeito da cidade para depor como testemunhas, tentando trazer para ali também essas instituições e tentar dividir uma responsabilidade com elas. Durante todos esses 9 anos, houve um racha, então, nada muito grave, tá? Mas entre as famílias, porque existe um grupo de familiares que queria que as famílias seguissem pressionando e não se juntando, digamos assim, ao Ministério Público, porque viam que o Ministério Público tinha essa obrigação de também ter uma responsabilidade dentro do incêndio. E o outro grupo, que é o da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes, que disse, olha, é o que temos, então a gente quer a justiça e a gente vai atrás dessa justiça. E esse, claro, acabou sendo o grupo maior. 242 vidas perdidas, Bruna, mais de 600 feridos. Em que medida a emoção conduziu esse julgamento, Bruna? Acho que isso foi só emoção, Carol. A gente via, cada vez que vinha um depoimento de vítima, era muito pesado, era muito triste, porque as vítimas, muitas trazem na pele o que foi aquele dia. Então tinha vítima com 50% do corpo queimado, vítima com 40% do corpo queimado. Então tudo isso foi muito pesado nesse nível. Mas também foi pesado porque, como eu disse, os réus eram pessoas que não em nenhum momento tinham a intenção de causar aquele incêndio, a intenção direta, digamos assim, né? Então, a gente via que vítimas ficavam muito emocionadas, choravam, testemunhas que estiveram lá aquela noite choravam, familiares que assistiam aquele julgamento choravam, jornalistas que estavam ali cobrindo o julgamento choravam. Tinha momentos que era muito difícil segurar a emoção, porque acontecia alguma coisa dentro do plenário, existia uma reação das famílias, e aí é impossível tu não se colocar no lugar daquela família. Por mais que agora eu tô grávida, né, mas eu não tinha tido a experiência de ser mãe ainda, não faço ideia e espero não fazer ideia de como é perder um filho, por mais que a gente não sinta isso na pele, eu acho que há um consenso geral de que a pior dor do mundo deve ser essa, né? Então, quando a gente vê uma mãe, o que eu vi muito foi mães, né? Eu acho que mãe tem uma ligação ainda mais absurda por carregar a criança, enfim, toda essa questão. Mas o que eu vi muito foram mães chorando, assim, como se estivessem enterrando o filho naquele dia, sabe? Porque choravam muito de relembrar, de reviver. Então, em vários momentos, houve situações em que o Ministério Público, por uma questão até de estratégia de acusação, mostrou vídeos, áudios daquela noite. E são coisas muito fortes. Um dos vídeos, o último, inclusive, que o Ministério Público mostrou, eram os corpos empilhados no chão da boate. E uma que eu achei também muito, muito pesada foi o áudio das pessoas ligando para a polícia e gritando e dizendo: tem um incêndio aqui na Kiss, chama os bombeiros, enfim. E isso tudo, assim, foi muito desesperador, porque a gente, por acho que alguns segundos, se coloca naquela situação. E assim como não dá para se
sentir na pele de fato como é uma mãe ou um pai perder o filho, não dá pra sentir na pele de fato como é estar lá, mas eu acho que em algum nível a gente consegue sentir um pouco o desespero total, o terror mesmo que foi estar naquele lugar que, além de pegar fogo, o mais fatal mesmo foi a fumaça, né? A fumaça se espalhou muito rápido, ela era uma fumaça tóxica, e aí as pessoas foram morrendo asfixiadas. É aquela cobertura pesada, né, Bruna, que a gente sofre a cada detalhe que a gente escuta dessa tragédia. Tivemos uma condenação ao final desse julgamento dos 4 réus. Qual foi a reação dos familiares das vítimas diante dessa condenação e também, claro, dos condenados? Existia uma expectativa, digamos assim, dos condenados de não serem necessariamente condenados ao dolo eventual. Qual é basicamente a diferença, tá? O dolo eventual, quando a gente fala de crime doloso ou dolo eventual, ele tem penas que vão de 6 a 20 anos de prisão. E aí pode aumentar conforme a conduta ou diminuir. E no homicídio culposo, a pena é de 1 a 3 anos. Então, um dos defensores, um dos advogados, chegou a pedir que os jurados desqualificassem o crime para ou homicídio culposo ou incêndio com resultado morte, que no caso foi o defensor do Alessandro Spor, um dos sócios, e os demais advogados pediram a absolvição, mas também dizendo, se não for para absolver, que vocês considerem que foi um homicídio culposo, porque ninguém queria matar ninguém. Então existia essa expectativa. Porém, a gente viu que não foi o que aconteceu. A condenação foi mesmo por dolo eventual. O Alessandro pegou 22 anos e 6 meses, Mauro 19 anos e 6 meses. O Luciano e o Marcelo, que são os da banda, pegaram 18 anos. Ali foi o momento em que eles ficaram sem reação. Inclusive, no momento exato da sentença do juiz, o Luciano e o Marcelo, eles não estavam à vista de quem estivesse ali no plenário. Então a gente não sabe exatamente o que rolou com eles. Mas o Alessandro e o Mauro ficaram ali bem sérios em frente ao juiz. Porque o que acontece? Eles se reúnem na sala secreta, onde apresentam os quesitos para os jurados, e sempre uma pessoa representante de cada um dos réus e também um representante do Ministério Público acompanha. Então, na prática, eles já sabiam que iam ser condenados a homicídio com dolo eventual. Eles só não sabiam qual seria a pena que o juiz ia dar. Mas já existia também uma expectativa de uma pena possivelmente alta, porque o juiz Orlando Facini Neto, ele é conhecido como um juiz muito linha dura. E ele mesmo disse, durante ali a leitura da sentença, que ele considerou algumas questões, como o fato de que os réus, ao contrário de vítimas que estiveram, inclusive, no plenário, em nenhum momento pensaram em voltar para tentar ajudar outras pessoas, só pensaram em salvar a sua própria vida e saíram, e que ele considerou, ao calcular essas penas, as possíveis progressões e quanto tempo eles ficariam de fato dentro da prisão, e ainda mencionou que mesmo presos, considerando as progressões, eles teriam tempo de viver amores, desamores, aproveitar essa maravilha e mistério que é a vida, o juiz disse, né? Então, eles já sabiam que seriam condenados naquele momento que ele leu a sentença, acho que também um pouco frustrados por não terem conseguido convencer os jurados de que era um homicídio culposo. Já as famílias, foi um momento muito delicado, porque assim, elas ouviram tudo em silêncio, abraçadas, de mãos dadas, rezando, alguns chorando já, muita gente já chorando, porque logo que chegou o juiz e começou a ler a sentença, ele já falou, foram condenados, mas ele não especificou se havia sido por dolo ou não, que é exatamente, como eu venho dizendo, o grande ponto principal desse julgamento. E assim que ele começou a explicar o que seria o dolo eventual, por que se considerou o dolo eventual, enfim, as famílias começaram a entender que sim, tinha acontecido o dolo eventual. Então muita gente, acho que eu senti deles um alívio muito grande, e eu vi, assim, a gente não pode falar em felicidade, até o Flávio da Silva, que ele é o presidente da associação, ele disse assim, ninguém tá saindo daqui feliz. E eu acho que esse é um ponto também daquela primeira pergunta que tu me disse. Ninguém saiu de lá feliz. Nem os familiares, nem as vítimas e, obviamente, não os réus. Mas ele falou, mas hoje é um dia em que a justiça está sendo feita e isso a gente precisa comemorar. Porque o objetivo dos familiares em formarem essa associação, em serem tão ativos, em, entre aspas, incomodarem, relembrarem tanto esse caso durante esses 9 anos, cobrarem tanto que esse julgamento acontecesse, era que houvesse uma punição exemplar para que os filhos deles não tenham morrido em vão, para que isso não aconteça de novo, para que eles pensem assim,
meus filhos morreram, que eles descansem em paz, mas eu não quero mais que nenhum filho morra que nem o meu morreu, entendeu? Então essa foi a sensação que eu tive conversando com esses pais ali ao fim do julgamento. E assim, no fim eu até dei um abraço no Flávio e pensei que talvez ele estivesse, sei lá, de alguma forma brabo, porque no fim das contas houve um habeas corpus, né, preventivo, que fez com que os réus saíssem do julgamento livres, não presos como o juiz tinha determinado. E não, ele estava aliviado. Ele estava aliviado, fez uma brincadeira dizendo que porque a minha filha vai nascer em maio, ele disse: tu vai ver que ela vai ser mandona, então, taurina. Então ele estava assim com um sentimento, acho que de trabalho realizado. E acho que é isso que os pais sentiram ali, já que nenhuma decisão, né, vai trazer os filhos ou vai resolver essa saudade imensa que eles sentem. Sem dúvida, Bruna. Mamãe Bruna Osterman conversando com a gente, ela trazendo um olhar de quem acompanhou de perto todo esse julgamento. Mais uma vez, Bruna, obrigada, um grande beijo. Eu que agradeço, beijo e até a próxima. Em entrevista à CNN, o pai de uma das vítimas e integrante da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Paulo Carvalho, disse que a intenção do julgamento não era buscar vingança, e sim uma condenação que possa servir como exemplo. Tudo que nós já vimos, eu como diretor jurídico da Associação Pai de Vítimas, nós vimos todo o inquérito. E o que está lá escrito, o que está lá documentado, o que está testemunhado, não volta atrás, não mudam. São as mesmas informações pouco tempo depois que foram apuradas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Então, essa condenação não é vingança. Essa condenação deve ser um exemplo de que o Brasil, de uma certa forma, comece a ver esquisito eventual, não como crime culposo, que a pessoa não tem intenção de matar, que a pessoa não teve intenção. Eles assumiram riscos inúmeras vezes. E esse risco são assumidos por muitas outras pessoas que não têm a consciência, não têm a virtude de olhar as pessoas à sua volta como pessoas, como vida. E isso é muito importante para o Brasil. Na segunda parte desse episódio, conversamos com Fabiano Clementel. Ele é advogado criminalista, doutor em Direito Penal e professor da PUC do Rio Grande do Sul. Fabiano, muito bom contar com a sua ajuda para a gente entender os pontos jurídicos desse julgamento, o que a gente pode extrair dessa questão. Muito obrigada, Fabiano, pela sua participação aqui conosco. Prazer é meu, muito bom estar falando contigo, Carol, e também com a audiência do teu programa. Espero poder colaborar com a sociedade, esclarecendo alguns pontos que são importantes. A começar então, Fabiano, a demora para esse julgamento acontecer. A gente está falando de uma tragédia que aconteceu há quase 9 anos. Por que só agora? O que explica essa demora? Com relação ao tempo de tramitação desse procedimento, e eu reputo no sentido lato sensu procedimento, nós poderíamos destacar aqui 2 motivos, essencialmente, que levaram a essa morosidade para o julgamento deste caso. Em primeiro lugar, é importante dizer, não foge tanto assim a uma regra geral com relação ao tempo de julgamentos de casos envolvendo crimes dolosos contra a vida. Mas nesse caso em especial, nós poderíamos, como eu mencionei, apontar 2 motivos que são singulares. O primeiro deles, que eu reputo como sendo talvez o motivo mais significativo, é que esta tragédia de Santa Maria, que ocorreu lá com a Boate Kiss, ela teve um número significativo de vítimas que foram apuradas, pelo menos dentro deste processo criminal, 242 óbitos e mais 636 lesões corporais, né, que foram imputadas como tentativas de homicídios. Então, o número de vítimas seria um dos motivos que fizeram com que este procedimento demorasse muito tempo, até se chegar ao julgamento pelo tribunal do júri. Porque, consequentemente, quando nós temos um número significativo de vítimas, a complexidade para a apuração dos fatos ela é muito maior. Isto envolve o número de perícias, isto envolve a necessidade de se ouvir pessoas e torna-se, portanto, o procedimento mais moroso. E um ponto que eu acho que é muito significativo também, para que se chegasse ao julgamento também nesse momento, somente agora, quase 9 anos depois,
é o fato de que nós temos no Brasil, sobretudo no procedimento especial pelo rito do júri, algumas etapas que são realizadas dentro do procedimento e as quais permitem a realização de recursos judiciais e que são legítimos e que são, portanto, legais de serem invocados por ambas as partes, tanto a acusação quanto a defesa. No caso específico da Boate Kiss, nós temos uma situação bem especial que diz respeito à definição da imputação. Isto é, qual seria de fato o crime que foi praticado pelas pessoas ali envolvidas. E dentro da definição da infração penal, o Ministério Público, e isso também a própria polícia, quando fez a sua investigação, chegaram a uma conclusão de que se tratavam de delitos de homicídios, e homicídios consumados e tentados praticados na modalidade do dolo eventual. Portanto, esta situação trouxe um verdadeiro debate, por assim dizer, ou uma controvérsia, com relação a ser, de fato, este caso, um caso que pudesse ser interpretado à luz da teoria jurídica do dolo eventual. Este debate, esta discussão, ela começou desde a fase de investigação e ela permaneceu até o julgamento agora, recentemente, pelo nosso Conselho de Sentença. Inclusive, havia um debate jurídico se a ocorrência era de dolo eventual ou culpa consciente. Qual que é a diferença entre eles e por que houve esse entendimento de que houve dolo eventual? Sendo mais objetivo possível, o que é o dolo eventual? Nós temos uma fórmula secular de um jurista alemão que diz o seguinte: seja como for, dê no que der, aconteça o que aconteça, em qualquer hipótese eu não deixarei de agir. Esta frase, ela traz consigo todo o debate em torno do conceito de dolo eventual que chega no mundo de hoje. O que eu preciso para ter dolo eventual? Exatamente o seguinte, e é assim que nós definimos. O dolo eventual necessita uma assunção de risco, portanto, o agente deve assumir um risco, ele deve prever o resultado do que vem a acontecer, e mais do que isso, ele deve consentir com a realização daquele resultado. Essa é a definição técnica de dolo eventual. A culpa consciente, não há esse consentimento, não há essa indiferença. Na culpa consciente, o sujeito, o agente, acredita que o resultado não irá acontecer. Embora ele seja um resultado previsível, ele acredita que ele pode evitar que aquele resultado venha a acontecer. Então essa é a diferença essencial entre dolo eventual e culpa consciente. Nesse caso concreto, a opção pelo dolo eventual se deu de modo, no entendimento do órgão de acusação e depois na própria prolação da sentença, se interpretou de um modo mais elástico o conceito de dolo eventual, incluindo-se ali uma análise de questões valorativas, que são feitas pelo órgão de acusação e que também foram feitas pelo magistrado e pelo conselho de sentença. Ou seja, se avaliou questões não puramente descritivas para a definição do que venha a ser o dolo eventual. Durante nossa conversa, você destacou em várias oportunidades que foi um caso que vitimou dezenas de pessoas. O que isso muda na dosimetria da pena? A dosimetria da pena, feita pelo magistrado, ele leva em consideração alguns critérios, tá? Um dos critérios iniciais para a fixação da pena são as consequências do crime. Então, o que se pode perceber deste caso em específico é que este fato trágico teve como consequência inúmeras vítimas fatais e vítimas não fatais. E esse critério, que nós chamamos de consequências do crime, ele é um critério que, quando ele é valorado negativamente, ele contribui para que o magistrado possa aumentar a pena do mínimo legal. Então, aquela pena que iniciaria em 6 anos, ela já ganha um acréscimo pelas consequências do crime. O que não quer dizer que as consequências do crime, portanto, o número de vítimas, tenha sido a única questão valorada pelo magistrado. Ele também valora, quando faz essa dosimetria, o grau de culpabilidade dos agentes, se eles possuem antecedentes, a conduta social deles, como que eles se portam socialmente. Inclusive, o magistrado, por uma questão legal, pode também fazer uma avaliação da personalidade e dos motivos e das circunstâncias em que o crime aconteceu.
além do comportamento da vítima. Então, essas circunstâncias todas, elas são valoradas pelo magistrado no momento em que ele vai estabelecer a chamada pena base, é o ponto de partida dele. No caso concreto, nós tivemos ainda uma questão importante, que é em função da tentativa. Nós tivemos ali 636 tentativas. Então, nos delitos em que há, na realidade, a modalidade tentada, existe a possibilidade da pena ser estabelecida pelo quantum, considerando-se o quanto de pena consumado, com a possibilidade de uma diminuição. E uma outra questão para finalizar é a questão do chamado concurso formal de crimes, que foi adotado pelo Ministério Público na imputação. Isso é bem importante. O concurso formal de crimes nada mais é do que um instituto jurídico, uma ficção criada pela nossa ordem jurídica, em que se considera que quando o agente pratica apenas uma ação, e esta ação traga 2 ou mais crimes, que se leve em consideração na aplicação da pena aquele crime que é o mais grave, com a possibilidade de aumento de 1/6 até a metade. E isso o magistrado levou em consideração nesse caso. Fabiano, um outro ponto. Os 4 réus eles foram condenados, mas um habeas corpus preventivo impediu que eles iniciassem o cumprimento da pena. Quem ingressou com esse habeas corpus foi a defesa de Elisandro Spor, um dos sócios da Boate Kiss. Mas os demais foram beneficiados. Por quê? Um outro ponto. Essa decisão ela foi liminar e monocrática. Há um prazo para que o colegiado julgue esse habeas corpus? Perfeito, excelente questionamento também. São coisas distintas. É importante deixar bem claro que a impetração dessa ordem de habeas corpus preventivo, ela se deu com o intuito de questionar a constitucionalidade de um dispositivo presente no Código de Processo Penal que permite que em penas superiores, iguais ou superiores a 15 anos, os acusados condenados já iniciem de modo imediato e provisório o cumprimento dessa pena. Portanto, o habeas corpus preventivo ele foi impetrado com a intenção de, em caso o magistrado determinar essa ordem de prisão, ela fosse imediatamente suspensa. Isso aconteceu e foi impetrado em favor de um dos acusados esta ordem de habeas corpus. A nossa legislação permite que quando uma ordem de habeas corpus ou qualquer outra medida, recurso, seja impetrado, interposto em favor de um dos acusados, que ele seja estendido aos outros acusados. Mas para que isso aconteça, o fundamento não pode ser de caráter pessoal. Portanto, o fundamento deste habeas corpus, que foi impetrado, pelo que nós acompanhamos, é o questionamento da constitucionalidade desta prisão após o julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo Conselho de Sentença. É possível que esse habeas corpus, como foi concedido uma ordem liminar, que ele seja levado a julgamento pelo nosso órgão colegiado, que são 3 desembargadores, e nós temos a possibilidade, em razão da ordem de preferência, que esse habeas corpus seja julgado entre a média de julgamento de tempo é de 1 a 3 meses para o julgamento do mérito do habeas corpus. O que é bem importante dizer, como o habeas corpus tem esta ordem de preferência, ele será julgado por antecipação com relação a outras medidas recursais, exatamente porque existe a questão da liberdade envolvida. Não se pode também deixar de mencionar que tanto a acusação quanto a defesa, com relação à condenação em si, com relação ao que aconteceu no plenário do júri nesses 10 dias, poderão fazer uso do recurso adequado, que é o recurso de apelação, buscando reverter a decisão, a acusação para talvez aumentar a pena e as defesas talvez buscando a nulidade do júri ou até mesmo o reposicionamento, o recálculo na dosimetria da pena. Isso pode acontecer ainda nos próximos dias, considerando o prazo que existe para estes recursos. Fabiano, para encerrarmos, em que medida esse julgamento pode evitar que casos como o da Boate Kiss se repitam? Eu acredito que esse julgamento ele traz um legado consigo. Ele é um julgamento histórico, ele é um paradigma em termos jurídicos e também em termos sociais. Em termos jurídicos, porque ele traz uma reconfiguração do conceito de dolo eventual e que vai motivar seguramente o debate no âmbito acadêmico e também no âmbito jurisprudencial. Em termos sociais e políticos, inclusive, eu acho que esse julgamento ele aponta para algumas questões. Não apenas o julgamento, mas o que nós podemos acompanhar, porque foi obviamente transmitido pelo YouTube, com relação aos debates havidos entre as partes na sessão plenária. Esse julgamento aponta para além do resultado.
Eu costumo dizer que quando nós chegamos no júri, nós não temos vencedores ou perdedores, porque toda a sociedade já perdeu. Perdeu, tem vidas que nós não temos como recuperar e, portanto, o que se espera é que o direito dê uma satisfação para situações em que haja a prática de eventuais crimes. Agora, o que nós temos aqui é uma questão, sobretudo, relacionada à apuração de responsabilidades, não é? Nós temos aqui a participação do poder público, debatendo-se, nesse caso, com relação às suas responsabilidades pela fiscalização de casas noturnas e não só, e também a necessidade de uma atenção maior daqueles que são os responsáveis diretos por empreendimentos. Eu acredito que este julgamento traz um legado de preocupação com relação às nossas responsabilidades, mas, sobretudo, aponta para uma questão que eu acho que é muito importante, que é a posição da sociedade na espera de que o direito possa contribuir para que possamos viver de modo pacífico e também atento às nossas responsabilidades. Eu gostaria de concluir, ao final, dizendo que nós tivemos ali uma demonstração de que o Poder Judiciário gaúcho se organizou, e eu gostaria de cumprimentar o nosso Poder Judiciário gaúcho para que esse julgamento pudesse ser realizado da melhor forma possível. Independente do resultado, nós tivemos uma atuação, eu diria assim, de parte do nosso Poder Judiciário e também das partes envolvidas, cada qual defendendo seus interesses, que merece ser enaltecida. Acredito também que os acusados trouxeram de modo muito claro o seu posicionamento com relação a esta tragédia. Não podemos deixar de destacar aqui que todos somos vítimas como sociedade, tanto as famílias que perderam os seus entes queridos, quanto aqueles que ocuparam ali o banco dos réus. Obrigada, Fabiano. Muito obrigada por essa conversa, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Obrigado. Foi um prazer ter estado contigo, Carol Nogueira, e sempre que necessitar, estarei à disposição. Assim encerramos esse episódio do Item Mais. Amanhã estamos de volta. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Ana Neves. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.